Oi, eu sou Fernando Arede e hoje vamos fazer uma reflexão em Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Irmãos, nesta reflexão, o Senhor nos ensina a dar um testemunho de Cristo Jesus em nossas vidas. E não somente anunciar que Ele é o Salvador e Senhor, mas o que Ele é em nossas vidas. Assim, quando anunciamos Cristo Jesus e cremos de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, estamos seguindo para a salvação. Há um momento em que receberemos o Espírito Santo como selo e penhor da nossa alma, e ali estará firmada a nossa salvação. Mas ele continua pensando nesse texto que o coração crê para a justiça e a boca fala e confessa para a salvação. E está mencionado, todo que nele confia jamais será envergonhado. E aqui não há diferença de raça, nem de cor, nem de classe social. O mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos que o invocam. A grande dificuldade é: como invocarão o nome do Senhor? Como invocarão se ainda não creram, ainda não souberam? E como eles crerão se não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? Irmãos, nesse particular, todos nós somos comissionados para pregar, anunciar, testemunhar, mostrar o que temos e somos em Cristo Jesus. E a nossa vida para com outra vida transforma em mais vida. Nós salvamos pela palavra, pelas atitudes, pelo testemunho, mas principalmente eu avalio como pela oração. Às vezes você se aproxima de uma pessoa e ela é resistente ao Evangelho, como muitos têm sido. Ali você não deve insistir até que ele aumente o muro da sua justificativa, alegando mais motivos para negar o Evangelho. Afaste-se um pouco e ore, 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 e peça para Deus preparar uma estratégia e clame por aquela vida que está empedernida, está difícil, não aceita a palavra. Não é no berro, nem é no grito que você vai ganhá-lo. É no testemunho, na sua perseverança em Deus. Não é na sua perseverança nele, mas em Deus. Assim, isso me veio uma lembrança. Quantas vezes pregamos para vários, e sempre houve resistências em sua grande maioria, mas alguns que me incomodavam mais do que o normal. Eu levava a eles na noite e orava, levava no coração, e orava por eles, por alguns chamados internos, e orava insistentemente por aquelas vidas. E normalmente eram pessoas que geravam problemas dentro de uma comunidade terapêutica, mas eu insistentemente continuava orando. Em algum momento, irmãos, em algum momento, começou a se interessar pela palavra. Tornou-se mais flexível e acessível. E finalmente eu pude pregar
Era necessário que eu pregasse, mas era necessário também que eu lutasse. Esse texto fala que é fundamental pregar. É importante como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Eu vou estender esse pensamento, como são belas as pessoas que se doam pelas outras pessoas. Não é insistir na carne, não é repetir o texto, é clamar ao Deus Altíssimo, pedir uma estratégia e orar por aquela vida, até que em um momento, lembrando que você já tentou algumas vezes e não conseguiu, passa para Deus, ore com Deus e peça para o Senhor preparar aquela pessoa, aquele caminho. E o Senhor, por pura misericórdia, vai ouvir a tua súplica porque você se interessou de fato por aquela vida. Você está interessado em ajudá-la. E o Senhor estará trabalhando com você pelo poder vivo do Espírito Santo que já habita em nós. Clame a Ele, peça a Ele, se humilhe diante dEle. E Ele dará meios e métodos, estratégias para você alcançar aquela vida. E mais um será salvo. Assim, muitos são chamados e poucos escolhidos, porque poucos obedecem. Mas nós temos que repensar nosso conceito de evangelizar. Não é somente pregando o evangelho, porque isso é fundamental, devemos pregar sim. Mas é também perseverar na primeira ou na segunda milha. Quando ali já não adianta anunciar verbalmente, mas importa demais clamar por aquela vida em súplica para que o Senhor faça a obra. Em algum momento o Senhor vai fazendo. Eu não estou falando de algo que eu li, mas que eu vi e ouvi. Uma pessoa orou muito pela sua família. E essa pessoa clamava a Deus todos os dias pela sua família. E acreditem, toda a família está sendo alcançada. Não só por ele, como testemunho vivo, porque ele já não está mais entre nós, mas pelo que ele orou, pelo que ele clamou. E o Senhor está operando em prol dessas vidas, porque a fidelidade do Altíssimo é eterna. E Deus tinha um pacto com este servo, tinha uma aliança. E assim aqueles que este servo clamou e orou todos os dias como compromisso e pediu por essas vidas estão sendo alcançadas uma a uma. E eu creio que todos que este homem orou e clamou, aliás, era um casal, que eles oravam e clamavam, eu creio que todos serão alcançados. Por causa das súplicas de um servo? Exatamente. E também, alguém vai chegar perto deles, ou delas, e vai orar, e vai falar, e elas estarão sensíveis para ouvir. Deus faz isso, irmãos. E a nossa parte é entender. Prego ou oro? Começo pregando e depois completo intercedendo, clamando, mas com fidelidade, com aliança. Todos os dias, em algum momento, o Senhor dará a vitória de mais uma vida que estará subindo. E nós louvamos a Deus porque o Senhor tem nos ensinado a pregarmos o Evangelho com testemunho, com a palavra, com intercessão, com clamor. E o Senhor vai nos abençoando em nome de Jesus. Amém, irmãos.